Até o final desse vídeo você vai entender qual é a melhor forma de você conseguir uma renda extra com imóveis, se é melhor você comprar um imóvel e botar ele para alugar, ou se é melhor você investir em fundos imobiliários e ter rendimentos todos os meses. Você também vai entender quais os principais tipos de fundos imobiliários que a gente tem hoje no mercado, quais as diferenças entre eles, os riscos atrelados que são diferentes também. E para fechar o vídeo, a gente vai falar aqui sobre quanto você precisaria ter investido num fundo imobiliário para você ter uma renda extra de R$1.000 todos os meses, isentos de imposto de renda. Mas antes de começar, não deixe de deixar o gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal e você achar que esse conteúdo te agregou de alguma forma, considere se inscrever também. Eu vou ficar muito feliz de ver que esse conteúdo está ajudando outras pessoas. Mas vamos lá. Vamos primeiro falar sobre comprar um imóvel e botar ele para alugar ou investir em fundos imobiliários. Quando uma pessoa fala que vai comprar um imóvel, ela muitas vezes está esquecendo de todo o processo que existe antes, né? Entre você comprar o imóvel e você de fato colocar ele para alugar. Primeiro que existe uma barreira muito grande, não é todo mundo que tem o dinheiro preparado ali para você simplesmente comprar o imóvel. Segundo que depois de comprar o imóvel, normalmente você vai precisar fazer alguma manutenção, você vai ter que fazer alguma reforma para você de fato colocar ele para se alugar. E além disso, você tem que, depois de alugar, lidar com o inquilino. E o inquilino muitas vezes pode não te dar muitos problemas, mas para quem já lidou com o inquilino sabe que a maioria das vezes você vai ter alguma dor de cabeça. Primeiro que ele pode estragar alguma coisa do imóvel, não te contar, ele pode sumir com alguma coisa, ou ele pode até não pagar as mensalidades que foram acordadas. Então, existem algumas dores de cabeça, mesmo que você leve esse imóvel para uma imobiliária, você ainda tem que lidar com algumas coisas, manutenções periódicas, você está inclusive arriscando tudo que você tem num imóvel, numa localização específica, você não sabe o que vai acontecer, se aquela região vai se desenvolver, se ela vai piorar um pouco. Então você está colocando de fato tudo que você tem num local só. Nos fundos imobiliários isso é um pouco diferente. É claro que existem as suas vantagens de comprar um imóvel, tá? Isso de fato é para cada pessoa, mas a gente não pode deixar de descartar as vantagens dos fundos imobiliários. Como é que funciona um fundo imobiliário, para caso você não saiba? Um fundo vai basicamente captar dinheiro de vários investidores e ele vai aplicar esse dinheiro em diferentes investimentos. Só que imagina o bolo total que foi acumulado, esse bolão de dinheiro. Ele vai converter esse bolo em diferentes cotas. Você vai virar um cotista. Digamos que esse bolo de dinheiro que o fundo todo captou seja R$1 milhão. E digamos que tem uma pessoa ali que ela investiu sozinha R$100 mil. Então essa pessoa ela detém 10% de todo o fundo, né? 100 mil é 10% de R$1 milhão. Se a gente for converter isso para cotas, né? Digamos que esses R$1 milhão sejam convertidos para um total de 1.000 cotas. Aquela pessoa sozinha que detém 10% do fundo, ela vai ter um total de 100 cotas. 100 seria 10% de 1.000. Isso significa que, com todos os resultados a serem distribuídos para esse fundo, todos os rendimentos que eles conseguiram e eles vão ter que distribuir mensalmente, 10% desses resultados vão para essa pessoa. Então entenda que quando você investe num fundo de investimento, isso pode ser imobiliário, podem ser outros tipos de fundos também, você está recebendo como rendimento o proporcional que você investiu nele, tá bom? E aí cada cota tem um valor, que a gente vai ver lá mais para frente também. E aí, qual a diferença dos fundos imobiliários para os fundos comuns? Os fundos imobiliários vão estar investindo em ativos atrelados ao setor imobiliário. E existem algumas vantagens. Número 1, você pode se expor a diversos imóveis, por exemplo, de uma forma só, de uma forma única. Você pega, por exemplo, compra uma cota e aí você está automaticamente exposto percentualmente em vários imóveis diferentes, que podem estar em diversas regiões do Brasil ou até do mundo. Além disso, a barreira de entrada não é muito grande. Você, para comprar um imóvel, você precisa, vamos lá, dependendo da localização, cara, acho que mais de R$50 mil com certeza. Para você comprar uma cota num fundo imobiliário, você talvez precise de menos de R$100. Existem cotas de R$100, sabe? Então a barreira de entrada é muito menor. E além disso, você não lida com inquilinos, você não tem as dores de cabeça, de manutenção, você está literalmente dando isso para o fundo. E para fechar, você não paga imposto de renda. Você é isento de imposto de renda sobre os rendimentos desses fundos imobiliários. Isso acontece porque o governo ele incentiva ainda o desenvolvimento imobiliário no nosso país. Isso não é uma regra, isso pode mudar. Em outros países isso não necessariamente é uma verdade.
Então é mais um motivo pelo qual você deveria aproveitar bastante os FIIs nesse momento. Só que como é que os fundos vão fazer dinheiro dessa forma? Eles cobram dos investidores uma taxa de administração e uma taxa de performance, porque no final das contas nada mais justo, né? Eles estão tomando conta de vários investimentos, estão investindo por você e existe um preço, né, para eles terem esse trabalho, e caso eles batam certas metas, você está ganhando mais dinheiro e eles deveriam também ganhar um pouco mais por isso. É assim que eles fazem dinheiro. O que é importante de você saber também? Esses valores de cota, eles variam ao longo do tempo. Elas podem se valorizar ou elas podem se desvalorizar. E além disso, os rendimentos do fundo, eles também podem variar. Se o fundo onde você investiu tem imóveis numa região onde sofreu um aumento no preço dos aluguéis, isso vai ser sentido, porque o fundo vai acabar arrecadando mais e ele é obrigado a distribuir, se eu não me engano, 95% dessa arrecadação. Então isso vai afetar diretamente o seu rendimento nas suas cotas. E é justamente por isso que quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente tenta diluir os riscos e, além disso, maximizar os ganhos, investindo em diferentes fundos imobiliários de diferentes tipos também, que a gente vai falar agora. Como eu falei, são 3 principais tipos de fundos imobiliários que a gente tem. Vamos começar pelos fundos de tijolo. Esses fundos são os mais fáceis de entender e eles são basicamente fundos que estão alocados em imóveis físicos, que existem de fato. Por exemplo, shoppings, edifícios empresariais, galpões logísticos, etc. Né? Você tem ali de fato uma construção física, um imóvel que existe, e você vai ter inquilinos ali, você vai ter talvez uma empresa ou uma pessoa alugando aquele espaço para, enfim, para os seus fins. E aí os ganhos desse fundo vão estar justamente atrelados ao pagamento desses aluguéis. Então o risco que existe é o de inadimplência, né? A pessoa está lá no aluguel, mas acontece alguma coisa, ela não consegue pagar, e aí o fundo acaba sentindo isso. Na verdade, o fundo sente e os investidores também. Vamos falar agora sobre os fundos imobiliários de papel. Muita gente acaba não entendendo como é que eles funcionam, mas eu vou explicar de uma forma que vai ficar muito clara. Em poucas palavras, o fundo de papel vai investir em títulos lastreados a imóveis. Você muito provavelmente já conheceu alguém ou já ouviu falar de alguma pessoa que comprou um apartamento na planta. Normalmente as pessoas, quando vão fazer essa compra, elas não vão pagar à vista o apartamento, elas vão parcelar. Pode ser, por exemplo, financiando com um banco. Só que a construtora, para poder levantar o prédio, para poder levantar, construir os apartamentos, ela precisa desse capital. Digamos aí, por exemplo, 10 milhões de reais. Só que ela só vai receber esses 10 milhões de reais se ela vendeu todos os apartamentos e todo mundo está pagando de uma forma parcelada, ao longo dos meses, ao longo de anos, na verdade. E aí é que entra uma outra empresa chamada de securitizadora, que ela vem para justamente resolver todos esses problemas da construtora. A securitizadora chega para ela e fala: ó, você precisa de 10 milhões de reais? Vamos fazer o seguinte, eu te dou 8 milhões agora para você conseguir começar as suas obras, levantar esse prédio. Eu fico com uns 2 milhões de lucro, porque eu estou te dando agora 8 milhões de cara, e eu assumo de você todos esses riscos que existem das pessoas não te pagarem, né? Porque, querendo ou não, a construtora ela está exposta a risco da pessoa não pagar um financiamento, ela não conseguir pagar essa parcela dela ao longo dos anos. Para a construtora isso é muito bom, porque ela consegue se livrar de um risco e ter a maior parte ali do capital para conseguir levantar os prédios. Só que a securitizadora ela é inteligente. O que ela vai fazer? Esse dinheiro, esses 8 milhões que ela deu para a construtora, não são dela. A securitizadora vai emitir títulos imobiliários, como por exemplo os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, ou as LCIs, as letras de crédito imobiliário, para captar dinheiro de investidores. Então o dinheiro, os 8 milhões que ela deu para a construtora, não são dela. Os 8 milhões são dos investidores, com esses investimentos que oferecem grandes retornos. E por que os títulos de CRIs, LCIs vão oferecer grandes retornos? Porque agora perceba que o risco que existe de não pagamento, de inadimplência, não está nem mais com a construtora e nem mais com a securitizadora. Agora está com os investidores. Ou seja, ela captou dinheiro, botou esse dinheiro para a construtora e está fazendo só um intermediário. Ela é justamente a empresa que vai conseguir fazer a emissão desses títulos e vai fazer toda a gestão de capital ali dentro, entre os investidores e quem está pagando para ter um imóvel, por exemplo, daqui a alguns anos, né, o imóvel que está na planta. E os fundos de papel vão investir justamente nesses investimentos, nesses títulos lastreados a imóveis. Então, naturalmente, você já entende que os fundos de papel têm um risco totalmente diferente dos fundos de tijolo. Os fundos de tijolo vão estar preocupados com o pagamento dos aluguéis, enquanto os fundos de papel vão estar preocupados com as pessoas
não serem inadimplentes, as pessoas pagarem o que elas estão devendo pelo imóvel que elas já compraram. Esse é mais um dos motivos pelo qual é importante a gente diversificar os nossos investimentos, principalmente agora falando de fundos imobiliários. E existe um outro fundo, um terceiro tipo principal, que ele ajuda a gente a fazer isso, que são os fundos de investimento imobiliário. Os FOFs, os FOFs, existem várias siglas porque o nome você já viu que é muito grande. Esses fundos de investimento, eles vão fazer justamente o que o nome diz. Eles são um fundo onde você vai investir neles e com esse dinheiro eles vão investir em diferentes fundos imobiliários. Para, de alguma forma, você também estar mais diluído ainda. Você não ter o trabalho de ter que investir em diferentes fundos imobiliários de uma forma manual. A vantagem é menos trabalho, só que existe um downside nisso, né? Você tem uma perda nisso. Você perde um pouco da sua remuneração mensal. Por quê? Como eu falei, os fundos eles ganham dinheiro com taxas de administração, taxa de performance. Então, apesar de você estar mais diluído no risco, você está pagando as taxas de vários fundos diferentes. Tanto do fundo que você está investindo, quanto nos fundos que esse seu fundo está investindo. Então, acaba comendo um pouquinho mais do que os outros fundos nos seus ganhos. Se você quiser maximizar os seus ganhos, aí sim é mais interessante você investir em cada fundo na dedo, né? Você fazendo de fato suas escolhas, indo lá e tendo esse trabalho. Bom, e quanto é que você precisaria ter investido num fundo imobiliário, mais ou menos ali, para você ter uma renda extra de R$1.000 todos os meses, isento de imposto de renda? Bom, os dividendos, os rendimentos desses fundos imobiliários já são isentos de imposto de renda, como eu falei no início. Então isso já dá uma vantagem se a gente for comparar, por exemplo, com um aluguel, se você comprar um imóvel e botar ele para alugar, ou até com dividendos de ações, existe já claramente uma vantagem, porque esse imposto de renda come, como você sabe, uma grande parte desses ganhos. Se a gente pegar um fundo de investimento, por exemplo aqui o HGLG11, os fundos eles são vendidos na Bolsa de Valores, tá? Inclusive é por isso que eles têm esse número, esse ticker deles. Normalmente os fundos terminam com 11. Por isso aqui que é HGLG11. Esse aqui é um fundo de logística, muito conhecido inclusive, onde a cota dele mais ou menos custa R$150 da última vez que eu vi. E o último pagamento de dividendos que ele fez foi de R$1,10 por cota. Então se você quer receber R$1.000 todos os meses, isso já isento de imposto de renda, significa que você teria que ter mais ou menos ali 909 cotas, o que daria aproximadamente R$136 mil. É uma quantia muito grande, talvez você argumente, pô, mas eu posso comprar um imóvel por muito menos que isso e botar ele para alugar e ter um rendimento maior. Com certeza, assim, existem ganhos e perdas em cada tipo de investimento. E isso tudo está atrelado a risco, isso tudo está atrelado ao trabalho que você vai ter. Mais uma vez, o trabalho que você tem investindo num fundo imobiliário é no mínimo 100 vezes menor do que você comprando um imóvel de fato e você fazendo toda a dor de cabeça, todo o trâmite para você conseguir botar ele para alugar, para você gerir esse imóvel, você fazer todas as reformas, manutenções, etc. Só que um outro ponto é que as pessoas também se esquecem é que os fundos, as cotas, como eu falei, elas se valorizam com o tempo. Então, normalmente, se um imóvel ele vai valorizar, o fundo ele vai ter a sua cota sendo valorizada também. Se você já está dentro dela, ela vai agir como se fosse uma ação. Como se fosse uma ação pagando dividendos, sabe? A diferença é que não é uma empresa, né? Você está dentro do setor imobiliário, óbvio, e além disso você está exposto a rendimentos mensais com uma constância muito maior do que os dividendos das ações. Mas era isso que eu tinha para passar, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, deixa um gostei. Se você ainda não é inscrito no canal também, se você tiver gostado do conteúdo, considere se inscrever, vou ficar muito feliz mais uma vez e eu vejo vocês na próxima. Forte abraço, qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo.